Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme iniciar mais um programa da série Ouvir o Mundo, Davison Belenopes, na companhia de Guilherme Casarões. Recebemos hoje mais um dos ilustres brasileiros que desfilam por este programa. E hoje eu falo com um colega de geração, um dos mais talentosos pensadores, colunistas, dos mais potentes que a imprensa brasileira tem no tempo atual. De quem eu estou falando, Guilherme? Davison, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, tem doutorado em Direito pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, é colunista, como você falou, da Folha de São Paulo, um dos mais talentosos, um dos textos mais interessantes e saborosos de se ler, além de ser um autor premiadíssimo nas áreas de ciência política e direito constitucional, né? Finalista de Jabuti, prêmio Vitor Nunes Leal. A gente tem aí, né, uma figura que tem uma trajetória acadêmica realmente irretocável. A gente está falando de Conrado Hübner Mendes. Conrado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Guilherme, Davison, colegas, amigos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui. Conrado, você é nascido em São Paulo, paulistano da Gema, e tem um sobrenome que eu presumo ser de origem alemã, Hübner, enfim, do jeito como a gente abrasileirou aqui. Como é que é essa história da sua família e como é que essa origem familiar, germânica, teutônica, te ajuda a pensar o mundo, a descobrir o mundo desde a sua infância? Na verdade, a minha descendência de europeus, ela é um pouco remota, ela vai lá para o começo do século XX, e o Hübner, particularmente, até onde eu sei, nunca investiguei demais, mas o Hübner é de um tataravô do século XIX mesmo. Então, a minha família, se for considerar na geração dos avós, minhas duas avós, mãe da minha mãe, mãe do meu pai, são italianas, ou filhas, já nascidas aqui, mas filhas de italianos. Meu avô, pai do meu pai, espanhol, e o pai da minha mãe, que é essa origem alemã. Mas a minha família, enfim, já é uma descendência aí, segunda geração no Brasil, nunca teve uma relação próxima com essa descendência de europeus. De todo modo, eu acho que mais importante do que isso, dessa origem familiar, acho que o começo foi por ter estudado numa escola de elite em São Paulo, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro, que é uma escola alemã. Então, foi, acho que mais pela escola do que pela família, e minha mãe escolheu essa escola, não tanto pela sua ligação com a Alemanha, mas porque ela considerava uma boa escola. E isso, sim, me abriu portas, me fez fazer um intercâmbio para a Alemanha, me fez aprender língua estrangeira, enfim. Acho que a história começa por aí. Conrado, você tem uma trajetória acadêmica, né, solidamente acadêmica. Você se doutorou no Brasil, primeiramente, depois fez um segundo doutorado na Escócia, e, na sequência, você teve algumas posições visitantes, né, não residentes ou residentes, enfim, mas você esteve em Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, na própria Alemanha. Então, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, por que esse segundo doutorado na Escócia? E segundo, o que você assinala de diferenças mais marcantes entre essas várias academias que você conheceu por dentro? De fato, ninguém planeja fazer 2 doutorados, né? Não é algo não é algo racionalmente planejado, mas às vezes certas portas se abrem, certas oportunidades de financiamento fora se abrem que facilitam começar pelo doutorado. De fato, eu já estava no final do meu doutorado em ciência política na USP, com muito interesse. Até então não havia passado nenhum período fora, nem no mestrado, nem no doutorado, com interesse de fazer um período sanduíche. E eu me interessei particularmente por um professor escocês, o nome dele é Neil McCormick, da Universidade de Edimburgo. E aí, tentando desenhar esse plano de ir para a Escócia,
eu acabei descobrindo que a melhor forma, eu não queria fazer um sanduíche de 6 meses, talvez um ano, mas conversando com outro professor que achou que seria mais interessante passar mais tempo, enfim, acabei descobrindo que a melhor forma, e eu teria bolsa para isso, seria fazer um outro doutorado. Então, foi isso. Aí eu decidi fazer esse novo doutorado. Achei que era... E ter ido fazer um novo doutorado, já tendo um doutorado nas costas, claro, isso te dá mais experiência, mais maturidade. Eu já estava fazendo um segundo doutorado, então a geração dos doutorandos ali na Escócia que estavam comigo, em média, eram um pouquinho mais jovens que eu. Mas mais do que isso, ter o título de doutorado me dá uma ajuda formal também. No final do meu doutorado na Escócia, eu já estava fazendo applications, fazendo inscrições em pós-docs, contando com o meu doutorado brasileiro. Foi isso que me permitiu acabar aproveitando muitas oportunidades. Então, passei um ano em Nova York, numa espécie de pós-doc, antes de ter terminado o meu doutorado de Edimburgo. Aí fui para a Noruega, e aí sim, terminei o doutorado em Edimburgo e fui fazer um outro pós-doc mais longo em Berlim. Então eu tive de fato um contraste bastante intenso, eu diria, entre a Universidade Britânica, em que eu conheci profundamente Edimburgo, mas rodei um pouquinho por ali, em seminários, colóquios. Tive a oportunidade de conhecer uma universidade americana muito rica, no coração de Nova York, uma universidade que não pertence à Ivy League, mas que conseguiu, a partir dos anos 80 e 90, acumular tanto dinheiro que se tornou o grande hub do direito, entre outras áreas, dos Estados Unidos, né? Então, um lugar muito internacional, um lugar que tem um programa de fellows globais anualmente. Então, anualmente, aquilo lá recebe dezenas de pesquisadores de diferentes gerações. Então, de um lado, você tem a NYU, que é esse hub global muito intenso, tudo acontece lá, os principais filósofos do direito, internacionalistas, constitucionalistas, em todas as áreas, agressivamente, eles saíram contratando gente de Harvard, de Columbia e de Yale, etc. Então, Nova York é o lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo. Você não tem muita paz para fazer um doutorado, sentar na biblioteca, porque tem muita coisa acontecendo, você quer conversar com muita gente. Então, na faculdade de Direito, especialmente, que eu posso falar com mais propriedade, acho que essa é a característica que eu vi ali, muita intensidade e muito internacional e tudo mais, ainda que a Faculdade de Direito nos Estados Unidos, do ponto de vista do seu corpo docente, não seja das mais internacionais. Como toda faculdade de Direito tende a ser a mais fechada ao estrangeiro, mais nacionalista, mais provinciana até, né? Então, mas a NYU, ainda que tenha algumas exceções, eu acho que é interessante dizer isso para fazer um contraste com o Reino Unido, que é uma universidade a mais horizontal e a mais internacional que eu conheci, a mais aberta e curiosa pelo estrangeiro, não só para atrair estudantes, que a americana, claro, atrai muitos estudantes de todo canto do mundo, mas também para o seu corpo docente. Então, ao contrário para não dizer dos países da Europa continental, né? Alemanha, França, Portugal, Itália, etc., praticamente impossível um professor estrangeiro ser professor nesses países de direito. Nos Estados Unidos não é quase impossível, mas é bastante difícil, e quando se consegue, para aquelas áreas mais que não tem muita centralidade no currículo, Latin American Studies, Oriental Studies, etc. Mas o Reino Unido é uma exceção incrível a isso. Você pode, às vezes, em certos concursos, você tem uma vantagem em relação ao próprio britânico por ser estrangeiro, eventualmente para lecionar uma disciplina local também, direito constitucional britânico. Então, acho que isso é uma característica de muita abertura e de não
priorização ou privilégio do local. Como estudante, e a relação, um ambiente muito informal mesmo. Claro que na paisagem das escolas de direito pelos Estados Unidos isso varia um pouco, mas a NYU era um ambiente mais ou menos hierárquico também, aquele espírito da cidade de Nova York, de muito workaholic, e com algum grau de formalidade também se traduzia na faculdade. Não necessariamente se aplica a qualquer faculdade americana, mas na Universidade Britânica a coisa é informal demais e horizontal, a ponto de professores às vezes se incomodarem que eles não podem pedir algo para a secretária se a secretária não tem nenhum tipo de flexibilidade para poder fazer uma meia hora a mais naquele dia, etc. Então tem uma relação muito anti-hierárquica, um ambiente informal do ponto de vista da vestimenta, do ponto de vista do encontro casual. Eu estou falando de Edimburgo, que é uma universidade numa cidade mais acolhedora, num ambiente acadêmico mais acolhedor. Isso não necessariamente se aplica a universidades em Londres, que é aquela cidade também muito intensa e com dificuldades particulares na vida do acadêmico, porque é uma cidade muito cara, professores vivem muito distantes, então ter um ambiente do dia a dia com professores não é tão comum. Então acho que fazendo esse balanço, foi um privilégio estar em Edimburgo por conviver tão intensamente ali. Eu fiz comentários mais dos aspectos institucionais, né, da universidade, mas algo além disso que dá para falar sobre Edimburgo, da minha escolha, é que ali tinha uma tradição. Tem a tradição do iluminismo escocês, que eles valorizam muito, e o meu orientador, que é o Neil McCormick, que é uma espécie de... Ele se enxerga, e ele, de fato, na sua carreira, foi um herdeiro dessa tradição aplicada ao direito, né? Ele foi muito jovem, assumiu a principal cadeira da universidade, e tem uma obra importante em teoria do direito, e ao mesmo tempo o pai dele foi fundador do Scottish National Party, o Partido Nacionalista Escocês. Ele, Neil McCormick, foi deputado do Parlamento Europeu e passou a ter um papel importante no partido. Então teve uma carreira eminentemente acadêmica, mas ali por 10 anos da vida dele ele entrou na política, foi deputado europeu. E eu fui o último orientando da carreira dele. Ele estava prestes a se aposentar, então ele criou uma geração de teóricos do direito com muita abertura intelectual, não tinha nenhuma ortodoxia ali, ao contrário de quem vai para Oxford fazer teoria do direito, e ali tinha grandes estrelas, e os orientandos dessas 3 ou 4 grandes estrelas do pensamento jurídico ficavam disputando a obra do respectivo orientador. Era uma coisa um pouco... Tinha as suas escolinhas e as suas igrejas ali, né? Em Edimburgo, no espírito do Neil McCormick, era muita liberdade, era um ambiente mais criativo, um ambiente mais, do ponto de vista intelectual, muito, muito instigante, enfim. Eu achei fascinante o seu relato e você escolheu uma angulação improvável, né? Gostei muito. Esse aspecto da formalidade versus informalidade. Eu tento a concordar inteiramente com cada palavra, né? Até onde eu consigo também mapear essas academias. Muito interessante. Tem um traço... Eu acabei não falando de Berlim, me esqueci. Talvez Berlim tenha Berlim, a gente estava falando da Universidade Alemã, muito formal, muito hierárquica, muito distanciada. Isso. Mas Berlim é uma ligeira exceção a essa regra, não que não haja tudo isso um pouco também, mas é um hub alemão, é uma cidade que multiplicou tudo por 2, né? Por causa da reunificação alemã. Existia uma grande universidade no leste, uma grande universidade no oeste. Então, com a reunificação alemã, você tem essas 2 grandes universidades, que são a Humboldt e a Universidade Livre de Berlim, e diversos institutos de pesquisa, o que fazem esse ambiente certamente o mais internacional da Alemanha e um dos mais internacionais no sentido anglófono, de receber
também gente de todo mundo, da própria Europa continental, eu diria. Então, ter estado aqui num pós-doc que mesclava a Faculdade de Direito da Humboldt com um instituto de pesquisa, que é o Wissenschaftszentrum, o Centro de Estudos Sociais, foi muito interessante. Também num ambiente muito internacional, cujo supervisor, o orientador, era alguém que também dava aula na NYU. Então, eu fiz um percurso costurando essas três coisas e acho que a Alemanha está ali numa espécie de outro extremo, no geral, da formalidade e da hierarquia, mas Berlim, em particular, com uma exceção a essa regra. Vamos continuar na Alemanha, então. A próxima pergunta tem a ver com isso. Um dos traços do seu currículo é ter servido entre 2014 e 2020 como embaixador da Fundação Alexander von Humboldt. E isso é muito interessante para mim e enigmático também, porque tem a ver com diplomacia científica. Eu não sei exatamente o que era essa posição que você desempenhou, mas eu me envolvi também, em um dado momento da minha vida acadêmica, com isso, não é? Essa tentativa de construir pontes e chegar a outros lugares. Então, compartilhe conosco, por favor, o que era essa função de embaixador da Humboldt? E imagino que ela também tenha te levado à Alemanha umas tantas vezes. Não é por acaso que você continua frequentando Berlim. Sim. O nome é bastante pomposo, né? E de fato, vale a pena falar algumas palavras sobre essa instituição, que eu acho incrível, que é a Fundação Alexander von Humboldt, que construiu um programa de internacionalização da pesquisa alemã, que eu desconheço qualquer coisa parecida no mundo, né? A Fundação Humboldt, ela seleciona, ela tem dois programas principais, um de pós-doc e uma de fellowship sênior. Então, pós-doc para quem tem no máximo 5 anos de término do doutorado, sênior para quem tem no máximo 10 anos de término do doutorado, e para acadêmicos mais sêniores ainda, aí ela tem alguns prêmios, alguns awards, mas o objetivo em geral, a fundação financia a vinda de pesquisadores, professores, cientistas estrangeiros para a Alemanha, para passar entre 1 ano, 2 anos. Se você receber um award, você pode receber um grant, uma quantia de dinheiro enorme para coordenar uma pesquisa na Alemanha, mas a lógica é, de fato, construir uma comunidade global de Humboldtianos, como eles chamam. E está aí, eu acho que a grande sacada dessa instituição, porque eles fazem um esforço institucional enorme para que essa comunidade realmente seja uma comunidade que mantenha uma relação durante toda a vida profissional com a Alemanha. E então o investimento que eles fazem nesse tipo de socialização, de construção de redes e network, e de eventos, para eventos de divulgação científica, em que gente de todas as áreas da ciência senta para ouvir os grandes pesquisadores e cientistas da Humboldt. Então, eu fiz o meu pós-doc em Berlim, começou a minha história da relação com a Humboldt. Foi um pós-doc financiado por eles, em que eles ainda também, antes de começar o pós-doc, eles te financiam 4 meses de curso intensivíssimo de alemão, ainda que você não seja pré-requisito falar alemão, porque a ciência alemã também a gente pode se virar aqui com o inglês, mas valorizam muito isso. Então, durante o seu ano de pesquisa, diversos encontros dos Humboldtianos, a coisa começa por aí. Então, desde então, todo ano eu recebo, todo começo de ano eu recebo lá em casa, na minha caixa de correio, uma agendinha Humboldt, uma camiseta Humboldt, uma gravata Humboldt. Essa construção de uma relação afetiva com a instituição, ela existe, tem várias práticas relacionadas a isso, e um mote geral dessa instituição é: uma vez Humboldtiano, sempre Humboldtiano. Eles te financiam idas à Alemanha, idas curtas, de 1 mês, 2 meses. Claro, se você mantiver relações de pesquisa com pesquisadores alemães,
eles te prometem financiar para o resto da sua carreira. Então, eu aproveitei muito disso nesses anos. Eu vim depois do meu pós-doc, acho que 3 vezes já para Berlim, passar períodos de 2 meses ou 3 meses. E, para chegar à história do embaixador, a Humboldt, uma das formas de se fazer isso que eu estava contando, de se construir comunidades, de atrair pesquisadores para se inscreverem no programa, etc., é ter, nos seus respectivos países, alguns embaixadores que basicamente fazem a ponte, a conexão entre os interessados locais, no caso brasileiro, que nem sempre é fácil, né? Tem gente que são muitos obstáculos e perguntas, e tem gente que fica um pouco paralisado diante dessas percebidas dificuldades, e acho que ter esse sujeito local facilita muito. Então, basicamente, minha atividade de embaixador foi, bom, primeiro acompanhar e participar das reuniões. A Alemanha tem muitas relações de pesquisa com o Brasil, de diversas instituições. A Humboldt é uma delas. O DAD, que financia doutorado e não pós-doc, é outra. Algumas universidades também têm escritórios no país, então esse conjunto de instituições geralmente se coordena. Então, eu participava dessas reuniões, eu participava de alguns congressos em que eu ia lá só para apresentar o que era a Fundação Humboldt, o que fazia, esclarecia dúvidas. Então, fui uma vez a uma Unbox para falar sobre a Humboldt numa sessão de doutorado ou de pós-doutorado no exterior. Então, passei alguns anos nessa condição, sendo uma espécie de representante local da fundação. Então, o presidente da Humboldt, poucos anos atrás, foi ao Brasil. Então, eu sempre acompanhei esses movimentos institucionais e pessoas que circulavam pelo país. Às vezes o embaixador alemão fazia algum evento na casa dele. Eu sempre passei a conviver nessa comunidade da Alemanha em geral, até mesmo em eventos, em jantares, em recepções na casa do embaixador da Alemanha em São Paulo. Eu cheguei aí. Foi muito interessante. Esse meu mandato terminou, mas eu continuo com uma relação muito próxima a eles. Conrado, você tem 2 traços na sua formação acadêmica que são particularmente interessantes para um jurista, né? Primeiro, a sua formação em ciência política, sobre a qual a gente falou aqui um pouquinho, né? Na USP a gente tem a mesma alma mater no doutorado, e, ao mesmo tempo, essa formação internacional que é muito única, né? Você pensa na formação dos juristas aqui no Brasil, ela é muito nacionalizada, ela é muito paroquial, como você mesmo falou, tem esse lado que aqui no Brasil não é tão diferente. E você se dedica justamente sob esse prisma múltiplo, multidisciplinar e multinacional ao estudo do direito constitucional, né? E, no caso brasileiro, você tem focado muito no estudo da Suprema Corte, né? Mas você também estudou outras experiências nacionais. Acabou de sair o Oxford Handbook, né, de Direito Constitucional Latino-Americano, do qual você é um dos organizadores. E essa pergunta vai nesse caminho, né, multinacional. Olhando para as experiências dos judiciários, do funcionamento das instituições judiciais ao redor do mundo, na América Latina, mas também nos lugares onde você morou, o que você singularizaria como um traço tipicamente brasileiro? Ou seja, a gente fala muito do judiciário aqui como até um elemento, seja de estabilidade ou instabilidade democrática. E o que tem nessa jabuticaba brasileira que você destacaria como elemento mais importante? Para usar a frase famosa do Roberto da Mata, né? O que faz do Brasil Brasil nesse sentido? Essa pergunta ela é muito importante e, de fato, esse meu trânsito um pouco por estudos comparados, o direito constitucional, minha trajetória no direito constitucional acabou me levando para uma área que é muito internacionalizada, a comunidade de comparativistas no direito constitucional e as redes que se formaram. Hoje ela passou, e acho que isso se intensificou nessa minha geração mesmo. Então,
é um acesso privilegiado a essas comparações, ainda que constitucionalistas, em geral, se interessem por cortes constitucionais e Supremas Cortes. Não é simples, nem sempre a gente conhece melhor a estrutura do judiciário, suas características mais amplas do ponto de vista institucional e do ponto de vista sociológico também, de quem são esses juízes. Então, judiciários têm muitos, surpreendentemente, ou não tanto, mas tem muitos denominadores comuns, né, em relação de construir uma certa elite social e política. Então, não é isso exatamente que diferencie o judiciário brasileiro do latino-americano, por exemplo, as suas formas de acesso. O judiciário brasileiro ele é um judiciário que, se a gente compara com o judiciário latino-americano, e até no nosso momento de lucidez e normalidade, entre aspas, democrática, o nosso judiciário vinha sendo muito apreciado e admirado por outros juristas latino-americanos pelo seu grau de independência e capacidade de confrontar o poder político, por assim dizer. Então, o início da Operação Lava Jato, por exemplo, foi visto como algo extraordinário na sua capacidade de enfrentar o grande poder econômico, o poder político. Então, juristas argentinos, colombianos, chilenos, para pegar países já com condições institucionais mais avançadas possivelmente do que outros, mesmo mexicanos, para pegar o quarto país também importante, olhavam com enorme admiração para o judiciário brasileiro por esses grãos de informação que eles pegavam, né? Então, chamava muita atenção o grau de independência do judiciário como um todo e o grau de autonomia e intrusão do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte. Então, do ponto de vista da força institucional, essa é a impressão que estrangeiros têm em relação ao Brasil, e não é uma impressão necessariamente equivocada, porque a elite política que forma o judiciário brasileiro é uma elite política que se constrói, que se preserva e que se reproduz por mecanismos, às vezes, muito pouco republicanos, o que lhes dá poder político, e o STF, em particular, é um tribunal que acumula tantas competências que vão daquelas que mais nos interessam, a constitucionalistas, mas vão a competências muito mais elementares e triviais de um tribunal de segunda instância, de um tribunal ordinário. O que faz desse tribunal um tribunal muito particular, um tribunal com um volume oceânico de trabalho, que sempre reclama dessa hipertrofia das suas funções, mas que nunca se movimentou para abrir mão de qualquer uma dessas funções. Porque abrir mão de qualquer uma dessas funções, mesmo aquelas que não dizem respeito ao que faz uma corte constitucional, a execução de decisões estrangeiras, discussões sobre extradição, recurso, competência criminal do Supremo, os tipos de recurso e o quão objetivamente questões minúsculas que chegam por via recursal ao Supremo, e o Supremo sem nenhuma liberdade para optar por decidir ou não, ainda que a Constituição tenha criado alguns mecanismos para o Supremo poder fazer filtros, mas o Supremo se recusa a fazer filtros. Tudo isso diz respeito, estou fazendo esse desvio para dizer que para o Supremo é importante manter essas competências para concentrar força, concentrar poder e poder de barganha com os outros poderes. Então, essa é uma característica do judiciário brasileiro em relação a como eu vejo o judiciário latino-americano. Estou fazendo generalização sobre o judiciário, mas não estou fazendo necessariamente um elogio ao que faz o Supremo em relação às suas competências constitucionais. A corte mais admirada da América Latina, em estudos comparados,
pela qualidade, pela originalidade e arrojo das suas decisões, certamente não é o Supremo, é a Corte Constitucional colombiana, que é uma espécie de paradigma pelas suas inovações doutrinárias propriamente ditas. Então, eu acho que eu não vou arriscar fazer grandes juízos comparativos sobre o que faz o judiciário brasileiro peculiarmente brasileiro, mas uma coisa que chama atenção, e isso já entrou no senso comum e da percepção para muito além da comunidade dos operadores do direito, é o grau de individualismo das nossas cortes, né? O grau de poder individual, de obstrução e de decisão, quando tribunais se formam e se legitimam com base no julgamento colegiado. Mas os tribunais brasileiros construíram tantos mecanismos de individualização e de fragmentação, de atomização, né, que esse critério de legitimação se perdeu. Isso explica muito as irracionalidades e disfuncionalidades do STF, e essas disfuncionalidades acabaram contribuindo bastante, né, para a nossa crise política. Não teve um movimento político relevante dos últimos 15 anos no Brasil sem que o STF não fosse um dos protagonistas, mas quando a gente fala em STF, a gente está sempre falando ao mesmo tempo em um ou outro ministro particular. Então, quando se fala que o STF foi protagonista, mas mais do que o STF, às vezes um ou dois ministros que fazem questão de acumular e de fazer exercícios de acúmulo de poder também participam disso. Então, de um lado, a peculiaridade é o imenso poder acumulado por esse judiciário, mas é um poder exercido de forma muito disfuncional e descuidada. Temos certos abusos e promiscuidades do ponto de vista da ética judicial que eu não vejo outros judiciários, outros juízes praticando com a intensidade de juízes brasileiros em geral e de ministros do STF em particular. E esse poder também explica a capacidade que o judiciário brasileiro tem de barganhar as suas vantagens remuneratórias. Acho que esse é um capítulo importante também, né? É de longe o judiciário muito rico, mas mais do que muito rico, muito bem remunerado. E acho que isso é um ponto fora da curva em escala mundial mesmo. Estava falando de América Latina, tomando cuidado, porque eu não vou me arriscar a fazer generalizações, mas desse ponto de vista, a elite social que define o judiciário brasileiro é um dos aspectos importantes do ponto de vista institucional. Um judiciário muito elitizado, apesar de ser um judiciário que já há muitas décadas adotou um procedimento republicano de recrutamento, que é um concurso público. Isso o Brasil adotou de forma relativamente pioneira na América Latina. Não foi o único, mas foi um dos que avançou nessa direção. Então, conseguiu muito lentamente, ainda tem um longo processo, mas muito lentamente democratizar a base, mas as instâncias decisórias superiores do judiciário brasileiro, o funil é muito rigoroso, e aí se aristocratiza a cada instância que a gente sobe. Então, está longe de ser um poder, nesse sentido, da sua composição, de um poder democrático. Muito modestamente, né? Claro que a Constituição de 88 contribuiu, e concursos públicos, e há certas políticas para se ampliar isso, mas há muita resistência interna. Então, acho que o judiciário brasileiro ele submete cada juiz a um processo de aculturação, tanto do ponto de vista patrimonialista, quanto do ponto de vista doutrinário, muito intenso. Mas ainda que sobrevivam alguns enclaves arejados de primeira instância, mas quando você vai subindo, vai ficando terrível. E por incrível que pareça,
algum grau de arejamento, se é que é possível falar isso, volta lá em cima, na Suprema Corte, quando um jurista está mais arejado, mas ali, instâncias intermediárias de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, esses são um enorme problema. Conrado, eu fico lembrando aqui de uma expressão muito feliz usada pelo nosso colega, seu colega de folha, Christian Lynch, chamando, né, o STF dos tenentes togados, né? Então, existe um papel aí de acúmulo de poder e de ímpeto revolucionário, não necessariamente para o bem, que é muito traço desse, né, desse judiciário brasileiro, sobretudo nesses últimos anos. E tem um lado que é subexplorado, pouco estudado, sobre o qual eu queria te ouvir, que é o seguinte: o Supremo ele tem papéis muito claros de controle de constitucionalidade, no que se refere, por exemplo, à relação do Executivo e Legislativo, processo de produção de leis, etc. Mas fala-se, estuda-se muito pouco a respeito do papel do Supremo e do Judiciário, de maneira geral, no tema de política externa, ou em temas de política externa. A gente não tem há muito tempo um internacionalista de formação na Corte, acho que o último foi o Rezec, que voltou, né? Mas a gente tem notado um movimento de crescente interesse do Supremo, ou pelo menos, como você mesmo lembrou, de ministros específicos do Supremo a respeito de temas de política externa. Gilmar Mendes fala de crimes internacionais, Lewandowski escreve sobre o artigo 4º da Constituição, que versa sobre questões internacionais na Folha. O Barroso andou barrando pela primeira vez na história do Itamaraty, né, uma decisão de expulsar a delegação venezuelana do Brasil no meio da pandemia. Ou seja, existe um processo de judicialização da política externa, ainda que pontual, e é sobre isso que eu quero te ouvir. Você percebe esse movimento? Que implicações esse movimento traz? A política externa deveria ser submetida ao crivo do judiciário? E em que medida isso pode ser um momento novo na história do Brasil, pelo menos em matéria de política externa? Ótima pergunta, e eu acho que isso... a perspectiva específica da judicialização da política externa, até não tenho acompanhado muito de perto, ainda que eu conheça esses casos que você citou, e acho que demorou para o Supremo, eventualmente, submeter a controle em função de violação a direitos e eventual violação ao direito público em geral, das práticas de política externa, mas eu não vou saber aqui na ponta da língua dissertar muito sobre esses casos. A minha impressão geral é que o controle de constitucionalidade certamente deve ser exercido sobre atos de política externa que violem direitos. Claro, controlar atos de política externa o controle ordinário de atos do Poder Executivo, em princípio. Então, as mesmas doutrinas, os mesmos parâmetros de se controlar atos administrativos se aplicam normalmente à política externa. Mas para ampliar um pouco o foco e ver como que o Supremo se relaciona com o mundo, é uma corte muito provinciana também. E aí tem alguns exemplos. Um exemplo muito importante, fundamental, e que descreve muito o que é o judiciário brasileiro, é a sua dificuldade de incorporar tratados de direitos humanos de fato, na sua argumentação, na sua consideração, etc. A Constituição brasileira ela é bastante arrojada nisso, né? Lá nos parágrafos finais do artigo 5º, fala que os direitos fundamentais brasileiros não são apenas aqueles previstos na Constituição, mas também nos regimes internacionais e tratados dos quais o Brasil faz parte. Fala também que tratados que foram internalizados pelo procedimento equivalente a emendas constitucionais têm o mesmo valor de emenda constitucional. O Brasil está sujeito à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, tem um conjunto de
de porosidades aí que deveriam já ter avançado no Brasil, mas a nossa... E quando eu falo de judiciário, muitas das suas características se aplicam à comunidade jurídica como um todo, se aplica a como os advogados argumentam, a como os advogados concebem e apresentam seus objetos na litigância. Então, essa linguagem de direitos humanos ainda não faz parte, direitos humanos internacionais, ainda está completamente ausente da cultura judicial brasileira. Mesmo quando advogados já suficientemente arejados trazem isso. Não é comum, mas advogados já tentam pressionar a corte para argumentar com base em tratar de direitos humanos que já são incorporados no ordenamento brasileiro e alguns deles com status constitucional. Não existe uma jurisprudência ou um desenvolvimento minimamente denso sobre isso. Então, esse é um aspecto, né, que me toca particularmente, toca todo constitucionalista, que são direitos humanos. É basicamente a dimensão internacional dos direitos fundamentais constitucionais. Mas não são meramente redundantes, né? Tanto o sistema regional da Comissão Interamericana e da Corte, quanto o sistema global da ONU, produzindo seus documentos de parâmetros, que é o chamado soft law, poderiam ter muito mais permeabilidade na prática jurídica brasileira e no judiciário em particular, se esse judiciário estivesse aberto para isso. Mas o Supremo nunca aceitou, nunca levou a sério decisões da Corte Interamericana que tenham dito respeito especificamente a casos brasileiros, para pegar um caso específico brasileiro, da guerrilha do Araguaia. O Supremo fez vista grossa para isso. Mas menos ainda casos que não diziam respeito necessariamente ao Brasil, mas que estabeleceu jurisprudência e precedentes da Corte Interamericana em temas como liberdade de imprensa, etc., e o Supremo sempre ignorou solenemente. Então, nesse sentido, é uma corte provinciana. É uma corte provinciana também do ponto de vista mais intelectual, do ponto de vista de como cita precedentes de cortes estrangeiras. Agora não estou falando de cortes internacionais, mas estou falando de cortes estrangeiras como a Suprema Corte Americana, como a Corte Constitucional Alemã, que são duas das principais referências para citações meramente retóricas, confirmatórias das suas decisões, né? Então, não é uma corte engajada num diálogo com precedentes de cortes constitucionais de outros países, que podem ter muito a contribuir do ponto de vista doutrinário, e quando olha para fora, olha para os grandes cânones, né, do norte global, por assim dizer, seja europeu, seja estadunidense. O STF se recusa, e isso é muito peculiar em muitos campos da cultura brasileira. Se recusa a olhar para a América Latina. Se recusa a olhar para a Corte Constitucional Colombiana, para a Corte Argentina, ou seja lá qual for, seja para aprender com os seus precedentes, seja para levar em conta as suas decisões, eventualmente divergir aqui e ali. É uma decisão naqueles casos que são típicos do constitucionalismo mundial, né, nas grandes questões de direitos humanos, nos grandes conflitos de direitos entre liberdade de expressão, intimidade, direito à vida, liberdade de manifestação, liberdade acadêmica. Há casos espalhados por cortes no mundo, mas, infelizmente, o STF, de novo, quando argumenta sempre de forma muito paroquial, mesmo quando cita para pegar uma referência de autoridade, muito mais do que uma referência de argumento, como a da Suprema Corte Americana, e assim por diante. Então, tem isso. Tem uma outra coisa, eu falei do ponto de vista intelectual, de quais são as referências acadêmicas, às vezes citadas como argumentos de autoridade também, né? Então, às vezes, isso diz respeito à comunidade jurídica brasileira como um todo, e isso se aplica ao judiciário, como ideias estrangeiras entram no Brasil. Métodos de interpretação constitucional entram no Brasil, né? Os caminhos são sempre tortuosos, às vezes é porque um juiz particular fez doutorado na Alemanha, estudou um autor em particular, traduziu esse autor, e esse autor passa a ser uma referência
citada retoricamente por muitos anos, né? Tropicalizada de maneira um pouco atrapalhada. Para pegar o exemplo de 3 autores alemães, Konrad Hess, Peter Heberle e Robert Alexy. Esses 3 autores foram muito influentes, os 2 primeiros incorporados ao Brasil, eu diria, sobretudo por Gilmar Mendes, que fez doutorado na Alemanha, e trouxe para cá uns autores que ele passou a citar, e essas citações de Algibeira foram se multiplicando pelo judiciário, mas completamente desconectados das ideias desses autores. Viraram referências de autoridade de um lado e puramente retóricas, né, de outro. Então, acho que esse é um outro aspecto da relação do Supremo com o mundo. E, por fim, é também curioso no campo das relações internacionais judiciais, né, que é uma outra coisa. O Supremo passou a tentar traduzir algumas das suas decisões, esse é um aspecto, mas acho que mais interessante é ver como o Supremo enxerga seu lugar no mundo, das relações entre cortes. E aí eu pego um contraste que, para mim, é muito forte, que uma vez foi realizado em Angola um encontro de Supremas Cortes do mundo lusófono. E um professor, amigo meu, foi convidado como professor para estar presente lá. E ele foi para Angola e, para a enorme vergonha dele, não existia nenhum ministro do STF. Todas as outras cortes estavam representadas, de Portugal, de Moçambique, obviamente da própria Angola, etc. E não tinha um representante do STF. Mas, para pegar um exemplo oposto, teve uns anos atrás, uma delegação de uns 5 ministros do STF foi visitar a Suprema Corte Americana e levou um enorme chá de cadeira. Tudo que conseguiram fazer foi encontrar um juiz da Suprema Corte, que era o Antonin Scalia, que era dos juízes mais repugnantes dessa Suprema Corte, enfim, por diversas razões, mas que deu um chá de cadeira, enfim, tudo que eles conseguiram foi uma reuniãozinha de poucos minutos com Antonin Scalia, que, por sinal, também fez uma visita ao Brasil, e tem uma entrevista dele muito curiosa, publicada por uma revista da GV, em que os entrevistadores dizem: bom, Scalia, o que dessa tua visita ao Brasil, que lição você leva, que você aprendeu? E a resposta dele, acho que é muito sintomática de toda essa história que estou falando, que ele falou: não, aprender não tem nada para aprender. Eu vim aqui para trazer as lições da Suprema Corte Americana. Não é necessariamente, isso não é necessariamente a postura de qualquer ministro norte-americano, mas é muito emblemática desse juiz particular, que, por sinal, foi quem deu uma mísera atenção a 4 ministros da Suprema Corte brasileira nos Estados Unidos, e que, por sua vez, sequer puseram o pé em Angola. Mas, aí, só para terminar essa história do provincianismo, ministros da Suprema Corte e juristas brasileiros em geral gostam muito de Portugal, tanto que um ministro particular que tem uma empresa passou a fazer um grande encontro, uma grande reunião anual, já estamos aí pelo 6º, 7º ano, e lá se encontram não só vários ministros do STF vão para lá, mas como diversas outras das grandes autoridades do país, como o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, diversos ministros de Estado, diversos outros ministros das Cortes Superiores, para além do STF. Então, são muitos aspectos que precisam ser observados da relação do STF com o mundo. Então, tem um pouco das referências intelectuais, das referências de outros tribunais, de outras referências de jurisprudência, da relação do STF com tribunais internacionais, em particular com a Corte Interamericana em Direitos Humanos. Enfim, eu desviei da política externa, eu tratei como um assunto
ainda não me despertou grande reflexão. Eu acho que cada caso vai ter lá uma história interessante para contar, mas acho que é um ângulo muito importante ver como o provincianismo do jurista em geral, mas do jurista brasileiro em particular, muito colonizado, né? Muito ainda com dificuldade de construção de um pensamento que não precisa, claro, ser absolutamente original e autóctone, mas que tem uma postura mais altiva em relação aos problemas brasileiros e a como enfrentar juridicamente os problemas brasileiros. Conrado, eu gostei muito do desvio de rota, achei que você expandiu muito a reflexão e melhorou, né, pensar o Brasil no mundo, o mundo no Brasil. Acho que deu uma perspectiva muito boa para a discussão. E você usou uma palavrinha no final que eu quero explorar. Você fala de um juiz colonizado. Eu vou te provocar aqui, porque tem uma armadilha, e ela se aplica não só aos juristas brasileiros, mas a todos nós, né, analistas. Eu vou, inclusive, ativar aí um pouco o politólogo que habita em você, você também tem formação em ciência política, porque, aparentemente, esse é um argumento até que não é meu, é do Daron Acemoglu, o turco radicado nos Estados Unidos, professor do MIT. Ele diz o seguinte, que nesse ímpeto de defender, proteger, propagar essa agenda de democracia e direitos humanos, que é um pouco o nosso negócio aqui, de nós três dessa conversa. A gente se alinha a esse tipo de corrente. Mas isso acaba, de uma certa maneira, gerando como contra-reação os autoritarismos do sul global, que tem um certo prurido autonomista, não é? Então, se escudam nesse argumento de que são nacionalistas, nativistas, que estão resistindo à colonização intelectual para colocar em prática o pior autoritarismo e caçar liberdades de todo tipo de natureza, liberdades civis, políticas, sociais. Como é que a gente escapa dessa armadilha? Porque eu acho que existe mesmo essa armadilha. Que a gente não está entre uma dicotomia estanque, né? A gente está na armadilha entre ser colonizado e importar as ideias democratizantes e liberais e autonomistas e emancipatórias de fora, e nesse sentido ser colonizado, ou ter o ímpeto nacionalista como se esse fosse necessariamente um ímpeto incompatível em qualquer tipo das suas manifestações, também com o regime de liberdades e de respeito a direitos. Eu acho que no final, eu nunca pensei nesses termos, mas eu acho que, de um lado, você tem o embate intelectual, e no plano do embate intelectual, acho importante que a gente, como comunidade que pensa o Brasil, trabalha no Brasil e como acadêmicos, tentamos contribuir especificamente para a qualidade do nosso regime político. E, de outro lado, e nesse sentido, precisamos ser criativos no sentido realmente de pensar na nossa autonomia nacional e nesse sentido, sermos nacionalistas também, né? Nesse sentido até cosmopolita, compatibilizar isso com um certo cosmopolitismo, a abertura intelectual para fora, mas sem renunciar o nosso papel de abordar com originalidade as especificidades dos problemas brasileiros. Isso de um lado, né? Tendo muita consciência sobre a geopolítica intelectual, né? O quanto que processos de dominação vêm escondidos nesses pacotes de ideias que são vendidas e exportadas por trás de muito poder econômico do sistema universitário mundial. Então, de um lado, é ter consciência desse processo que a gente participa. Isso é o lado
o lado da geopolítica intelectual. A gente tem um papel de ser de ser consciente e nacionalista nesse sentido. Isso não tá, isso é diferente do outro polo que você descreveu, Davison, que é o nacionalismo das nossas elites autoritárias, expropriatórias, expoliatórias e concentradoras de riqueza, né? Isso é uma outra coisa, e é uma armadilha a qual a gente está sempre sujeito. Então, de um lado, um esforço de muitos grupos sociais brasileiros e nos quais a gente participa dentro do nosso papel de produzir pesquisa, de produzir reflexão, fazer boas perguntas e tentar estimular as respostas na direção da democracia, na direção de liberdades civis e políticas, mas também de soberania nacional, por que não? Mas de uma certa ideia de soberania nacional, que não é a ideia mais cínica defendida pelos ímpetos nacionalistas autoritários e populistas, que escondem, de novo, muito mais do que valores defensáveis, ou versões aceitáveis desses valores, para pegar soberania especificamente, né? A retórica da soberania pode ser justificada em muitas circunstâncias, e uma soberania mais porosa, mais consciente da sua inserção no mundo, mais consciente do seu impacto no mundo, e nesse sentido sujeita a limites, sujeita a certos aspectos que vêm com uma percepção internacionalista ou cosmopolita do mundo. Essa é uma coisa. Nesse sentido, acho que todos nós aqui colocamos várias fichas na soberania como uma forma de defender uma certa autonomia da comunidade política, mas não desconectada do mundo, né? E de outro, você tem uma elite que usa isso para disfarçar o autointeresse econômico e de concentração de poder e riqueza. Então, acho que o ímpeto autoritário acho que a explicação é muito menos por uma sofisticação intelectual, claro, e muito mais materialista nesse sentido. É o apelo a alguns valores que têm ressonância na retórica política, mas para, basicamente, suprimir processos de mudança social. E um país que acumulou por 5 séculos tanta exploração, as nossas mudanças sociais modestas que a gente consegue fazer até aqui, previsivelmente, enfrentam grande resistência, e quando conseguem se articular, essas forças, elas vêm com muita violência, nesse sentido que as ameaças autoritárias surgem. Mas, para concluir, eu não vejo exatamente como, de um lado, estamos sujeitos a importar as ideias democratizantes, etc., do outro, a nossa armadilha nacionalista, que vem acompanhada de autoritarismo. Eu acho que valorização da identidade nacional, dos problemas nacionais, da necessidade de respostas específicas para o Brasil, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de tantas outras áreas, é uma missão específica, e o adversário comum são forças do atraso, enfim, forças concentradoras de poder e de riqueza que vão sempre resistir. Mas só para voltar, de fato, não é uma oposição entre mundo e o país específico. É uma oposição entre certas elites políticas retrógradas e forças outras que precisam também ter um pé no nacionalismo, na minha opinião. Pelo contrário, acho que teremos mais força quanto mais criativos nós formos, porque importar acriticamente ideias e soluções institucionais de outros talvez seja um tiro no pé, seja exatamente o que dá margem a que essas outras elites exploratórias querem, no final das contas. Acho que é uma espécie de cavalo de Troia, que elites exploratórias se aproveitam. Muito bom. Acho que você capturou a essência do dilema. E eu quero continuar, então, falando sobre autoritarismo e sobre o duplo, né? Sobre o reverso, sobre as liberdades
acadêmica, de expressão, liberdade de imprensa. Sei que esse é um tema caro a você. E, a rigor, você, seu caso, a sua trajetória recente, se transformou num enredo digno de ser estudado, porque você tem sido vítima de um cerco. Você, de fato, tem sido intimidado por autoridades nacionais, você tem sido assediado, seu empregador tem sido assediado, tentativas de asfixia financeira, enfim, todo tipo de artifício tem sido empregado para tentar calá-lo, em vão até o momento. Nós temos, inclusive, uma amiga em comum que me disse recentemente o seguinte, e aqui eu faço em confidência: nós que estamos ao redor do Conrado esperamos um momento em que nós vamos receber uma chamada telefônica nos informando que ele foi preso. E aí a gente vai ter que se mobilizar para tirá-lo da prisão. Conrado, é isso mesmo? Quer dizer, esse é um projeto de ser preso? Uma brincadeira. Você vislumbra essa possibilidade como algo palpável? Enfim, ficou perigoso ser pensador independente no Brasil contemporâneo? Eu espero olhar daqui a alguns anos e descobrir que eu estava certo. Eu acho improvável nas nossas condições assim atuais, ainda improvável, ainda que eu reconheça que fazer qualquer previsão em julho de 2022 seja muito arriscado, porque o grau de imprevisibilidade, eu levo muito a sério a imprevisibilidade, a possibilidade de derrocada, então nesse sentido, por um lado, eu sou muito alarmista e defendo o alarmismo como postura ética política nesse caso. Não é um alarmismo paralisante, não é um alarmismo que basicamente acaba despertando uma certa postura de emergência que seja contraproducente. Na verdade, para mim, o alarmismo é a postura mais producente e que mais desbloqueia certas paralisias. Então, mas mesmo assim, pensando na minha situação individual, eu acho que eu estou numa condição. Eu falo isso pensando eu olhando daqui a uns 3 anos para fazer esse teste, mas eu acho que eu estou numa posição individual muito privilegiada, tanto do ponto de vista de onde eu me localizo institucionalmente, né, que é numa faculdade de Direito, de uma universidade pública, mas de uma faculdade de Direito particularmente conectada e tradicional e com muito poder lá dentro. E nesse sentido, nas atuais circunstâncias, me considero comparativamente a outros acadêmicos e de outros lugares, com certas camadas institucionais de proteção, uma universidade estadual não subordinada nesse sentido ao governo federal, uma universidade estadual muito prestigiosa, mas numa faculdade de Direito particularmente poderosa pela sua tradição e pelas pessoas que estão lá dentro. São fatores que me protegem. Então, eu sempre imaginei que na derrocada eventual de todo o sistema público, em termos de intimidação, essa faculdade em particular, quando chegarem lá, é porque acabou, né? Que é a Faculdade de Direito da USP. Então, por um lado, eu acho que eu tô muito protegido, mas eu estou consciente de que essa proteção ela pode virar pó e talvez seja rápido. Tudo depende dos desdobramentos do nosso processo político. Mas eu não me senti, eu acho que acho que eu tenho uma certa segurança também de que se a coisa degringolar, não é difícil sair do país. Essa é uma outra condição privilegiada que eu me sinto. Isso me dá segurança. Eu não estou desatento, não sou uma espécie de... Não quero virar um mártir e ali esperar a polícia chegar na porta da minha casa. Eu só acho que ainda não está na iminência disso. Não estou dizendo que vai demorar ou de que chegaremos lá, estou dizendo que isso é possível, mas quando eu começar a sentir que isso é possível,
eu vou repensar isso. De fato, até aqui eu estou exercendo, eu assim, pensando individualmente como me portar. Eu passei a fazer críticas incomuns no mundo jurídico a autoridades jurídicas. Isso eu comecei há vários anos atrás, muito antes dessa derrocada que a gente vive dos últimos 2, 3 anos em particular. E já naquela época, muitos amigos falaram: nessa você vai levar um processo, hein? Agora vem. Amigos advogados falaram: qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Isso nunca veio. Então, isso me deu certa confiança de que, de fato, ninguém vai se desgastar para me processar. Porque processar um professor de direito, pela crítica que ele fez num texto de opinião, é custoso também para quem processa, né? É muita exposição para quem processa, e eu sempre confiei um pouco nisso. Eu sei que eu desagradei muitos ministros do STF, sei que, eventualmente, tentaram fazer um telefonema ou outro, mas, de novo, me sinto muito protegido na universidade pública, que é esse local muito, muito único para se fazer crítica, muito mais protegido que um jornalista. O jornalista não conta com uma torre de marfim, com o grau de proteções que a gente tem, proteções que são falíveis, que podem ser derrubadas em algum momento, mas é muito mais difícil. Então, eu estava lá protegido, me sentindo bem, e quando eu soube por um amigo que talvez o Procurador-Geral da República, que ouviu fofocas lá de Brasília, me processasse, eu falei: não, imagina, não vai acontecer, não. Mas veio, isso foi 2021, né? Foi ali maio, junho de 2021, então a chave mudou, né? Eu estava vários anos fazendo críticas do mesmo tom, com o mesmo grau de assertividade e provocação, nunca veio. Em 2021 veio, com dois personagens associados a Jair Bolsonaro, né? Que entraram com investidas individuais relacionados à honra das pessoas individuais. Não foi uma investigação do Ministério da Justiça, não foi uma investigação propriamente associada ao governo, ainda que essas autoridades sejam associadas e tenham sido nomeadas por Bolsonaro. Então, enfim, tive um apoio de uma rede de advogados, de uma rede de acadêmicos, rede da sociedade civil. É muito bom contar com tudo isso, e nesse sentido, sem nenhuma pretensão de heroísmo, acho que acabou ficando um pouco... Eu me vejo exercendo um papel importante de não silenciamento. E acho que, puxa, se eu parar de fazer minhas críticas, vai ser muito frustrante individualmente, mas acho que acabou caindo para mim, em parte, um papel público de manter as críticas enquanto elas forem possíveis. Então, não vejo possibilidade de que algo assim aconteça. Eu tomo, por mais que as minhas palavras às vezes sejam fortes, eu tomo muito cuidado para não ultrapassar a linha da ofensa gratuita, do palavrão. Isso eu nunca usei. Minha palavra pode ser muito provocativa e bastante agressiva, às vezes até, mas numa margem muito segura daquilo que eu considero inegociável da liberdade de expressão. Sobretudo quando nós nos dirigimos a autoridades, que precisam ter uma casca um pouquinho mais grossa, né? Autoridades, existe uma cultura muito autoritária que precede ao momento contemporâneo, mas que é uma inversão, né? Autoridades brasileiras acham que merecem mais proteção à sua honra do que um cidadão particular. Isso se reflete no nosso Código Penal, por exemplo. Nosso Código Penal tem como causa de aumento de pena a ofensa a uma autoridade. Isso é absolutamente incompatível com qualquer concepção de igualdade, cidadania democrática, etc. E, obviamente, há ótimos argumentos para fundamentar a inconstitucionalidade de um argumento desse. E não é surpresa que as duas autoridades que me processam, obviamente, pedem
que a minha pena seja aumentada em 1/3, porque, afinal, eles são funcionários públicos muito respeitáveis. Essa ideia de que a honra de uma autoridade, a honra de uma instituição, ainda mais grave, né? A honra de uma instituição merece uma proteção extra do ordenamento jurídico, é uma aberração. Então, acho que, no final, é isso. Por enquanto, eu não acho que eu deva negociar 1 milímetro da minha liberdade de expressão. Acho que essas ações apenas me provocaram a falar mais, a continuar, porque elas são muito absurdas, né? Mas, para concluir, eu não vou esperar o momento de alguém bater na minha porta. E acho que entre aquilo que eu caracterizei como privilégios que eu tenho, essa minha experiência no exterior me dá... Eu não gostaria de viver no exterior, já tive esse dilema lá atrás. Acho que a nossa possibilidade de ter mais protagonismo no país é maior, é mais gratificante. A nossa vida no país é muito mais dinâmica do que ser um estrangeiro no mundo acadêmico no exterior, mas não deixa de ser um certo conforto saber que eu posso me distanciar se for necessário. Espero que esse momento não chegue, e espero que eu saiba, caso esse momento se aproxime, quando fazer isso. Mas é isso. Acho que, no final das contas, por razões contingentes, eu virei um caso importante nacionalmente de liberdade acadêmica. Então, com esse caso vem mais responsabilidade também, que é de não refugar, né? Então, acho que eu penso assim. Conrado, eu tinha uma pergunta para te fazer justamente sobre isso, que você matou antes de fazer. Era uma referência, inclusive, ao nosso colega, seu amigo Rafael Maffei, que disse, a certa altura, que ele não via outra opção, outra possibilidade, dado o cerco ao seu trabalho, que o exílio. Você acha que coloca isso muito bem, né? No fim das contas, a sua missão de ficar é uma missão de resistência democrática, tem uma questão aí importante, mas que você também não descarta essa possibilidade. E justamente a respeito disso, até para terminar o nosso programa num tom mais ameno, eu queria fazer a pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados ao fim da conversa, que diz respeito ao título desse nosso canal, desse nosso programa, que é Ouvir o Mundo. Você conhece o mundo como poucos acadêmicos, você tem uma experiência internacional muito vasta, mas eu tenho certeza de que você ainda tem lugares que quer visitar, que pretende ver ao longo da vida. Então, 2 perguntas rápidas, ping-pong aqui, só para a gente poder encerrar nesse tom, né, de olhando para o futuro, um futuro mais otimista. Qual o lugar mais legal, mais interessante, mais contagiante que você já conheceu nessa sua andança pelo mundo? E qual é o lugar que você ainda não conheceu, mas que você tem vontade de conhecer? Não necessariamente para se exilar, mas certamente para visitar em algum momento desse futuro aí. Eu acho que os lugares mais interessantes, vibrantes, e que eu gosto de ir quando eu tenho oportunidade para seminários, para eventos, etc., são dos que eu já fui, certamente diversos lugares da América Latina, e na África não estive muito. Estive na África do Sul, que tem um ambiente acadêmico muito, muito vibrante também, mas eu já convivi, seja em Edimburgo, seja em outros eventos que estudam o Sul Global, etc., com gente de diversos países da África. Então, os que mais me instigam academicamente, intelectualmente, são aqueles que têm algo a dizer sobre o Brasil, onde a gente tem mais afinidades, mais veia crítica para saber dos nossos problemas, etc. Então, olhar e conviver com a América Latina e com universidades da África, com todas a precariedade que esses lugares muitas vezes têm, mas com certas ilhas de excelência que a gente conhece e às vezes se surpreende por certas preconcepções que a gente tem desses lugares. Então, acho que esses lugares
são fantásticos, centros de pesquisa que investam energia nesses lugares também são legais. Nesse sentido, eu me esqueci de falar da Noruega, lá na pergunta lá atrás. A Noruega é um país minúsculo, riquíssimo, muito igualitário e com interesse intelectual enorme por esses pouco da dívida que eles, às vezes, dívida moral, talvez, que eles sentem, eles têm muitos recursos para investir nesse tipo de pesquisa. Os antropólogos diversos que viajam em projetos ambiciosíssimos para a África e para a América Latina. Então, o que eu quero dizer é centros do norte global, para fazer essa generalização, que também deem atenção aos países do sul, são interessantes. Isso tem aqui em Berlim tem, na Noruega tem, no Reino Unido tem, tudo mais. Mas eu acho que esses são os ambientes mais instigantes, seja onde latino-americanos e africanos e asiáticos se encontram, na Europa, ou no norte em geral, seja exatamente nesses continentes. O ambiente de Bogotá, de Medellín, da Cidade do México, de Buenos Aires, de Santiago, são ambientes academicamente muito interessantes também. Então, acho que a primeira parte da pergunta é essa. Acho que esses são os lugares que mais que mais constroem redes intelectuais produtivas, né? Eu acho que se envolver em redes de intelectuais que se encontrem, que se conversem periodicamente, é muito, muito interessante. De lugares que eu gostaria de conhecer, eu tenho muita curiosidade para conhecer o Oriente, propriamente dito, assim, o fenômeno da universidade chinesa, ou de Singapura. Acho que essa é uma curiosidade que eu queria saciar em breve, assim, entender esse mundo. Acho que a gente precisa construir pontes lá também. Essas são pontes menos naturais, acho, para nós, mas que a gente precisa tentar fazer dentro das peculiaridades das nossas respectivas áreas. Direito constitucional comparado é uma área que, como eu disse, tem feito muitas pontes. Acho que eu tenho portas aí não tão complicadas de se explorar. Mas eu gostaria de conhecer, de mergulhar numa universidade chinesa que tem tentado se internacionalizar, mas que é uma universidade cujo ambiente de liberdade acadêmica ele é bastante delicado. Isso se diferencia entre acadêmicos locais e acadêmicos estrangeiros, que têm sido atraídos também. Eu não falei da Índia, eu estive na Índia uma vez, mas é um ambiente... Eu estive na Índia uma única vez, por 4 dias, num seminário. Desses seminários interessantes, em que acadêmicos de todo mundo se encontram para falar de direito constitucional comparado, e eu sei que lá é fascinante também. Então, eu diria esses casos. A Ásia, China, esse mundo misterioso, Índia como um mundo que está mais antenado nos meus temas e mais integrado nas redes de acadêmicos. Mas eu acho que o que me surpreenderia, o que seria novo para mim, seria ir para esses lugares. Conrado, eu quero agradecê-lo muito por ter nos concedido essa conversa, agradecê-lo também por ser quem você é, por desempenhar esse papel tão importante, com tanta honradez, tenacidade. Não há de ser fácil ser Conrado Huebner na vida, mas você tem tirado de letra esses desafios, nos inspirando a todos enormemente. Obrigado mais uma vez, espero continuar privando dessa conexão com você e tenho certeza de que esse programa vai ser um hit, um sucesso de público e de crítica. Eu que agradeço, Guilherme, Davidson, sou admirador do trabalho de vocês também e é um prazer a gente aproximar essa amizade. Enfim, estamos muito juntos e eu conto... É um privilégio, como eu disse, contar com o apoio da comunidade acadêmica nesses casos, e acho que nesse processo eu descobri um pouco quão importante é para que a gente proteja tanto quanto possível a nossa liberdade acadêmica, essa articulação política. Acadêmicos estão aprendendo na marra que liberdade acadêmica não se presume, né? Ela precisa ser ali administrada e tematizada e não pode, como se diz, take for granted. Eu acho que a gente está aprendendo isso na marra, sob ameaça. Muito obrigado, meu cara. Valeu, Conrado. Um grande abraço.